o estado de flow e o drift. Quando o cérebro entra no limite, existe um momento estranho em que o ser humano parece parar de pensar, mas ao mesmo tempo parece pensar melhor do que nunca. Você já viu um piloto de drift entrar em uma curva? O carro começa a escapar, o volante se movimenta, o acelerador muda, o carro parece estar a poucos centímetros de perder completamente o controle. E ainda assim, o piloto não parece estar desesperado, ele simplesmente reage, como se já soubesse o que vai acontecer antes mesmo de acontecer. Agora imagine isso acontecendo dentro de um jogo. Um piloto virtual entra em uma sequência de curvas. Freia, acelera, corrige a direção, antecipação, reflexo, memória muscular. Tudo acontecendo em frações de segundo. E então surge uma pergunta: será que essas pessoas estão realmente pensando em cada movimento? Ou será que, em determinado momento, o cérebro simplesmente entra em um modo que é considerado entre muitos, o balanço, o flow, o equilíbrio entre funções motoras e o seu cérebro trabalhando de forma sinérgica? O termo flow, ou estado de fluxo, foi popularizado pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi. A ideia central é relativamente simples. É um estado de concentração tão intenso que a pessoa fica completamente absorvida pelo que está fazendo. O mundo ao redor perde importância. A preocupação diminui. A percepção do tempo pode mudar. E a própria pessoa pode deixar de pensar tanto sobre si mesma e passar a simplesmente executar a atividade. Essa definição não nasceu especificamente no automobilismo ou nos videogames. Ela foi construída a partir de pesquisas sobre experiências de concentração profunda em diferentes atividades. E uma das características mais importantes aparece repetidamente na literatura: o equilíbrio entre desafio e habilidade. Se algo é fácil demais, vem o tédio. Se é difícil demais, vem a ansiedade ou a sensação de incapacidade. Mas quando o desafio está próximo do limite das nossas habilidades, é aí que o cérebro pode encontrar uma espécie de zona intermediária, a zona do "eu não sei se consigo, mas talvez consiga". E é aqui que o drift fica interessante. Imagine um piloto experiente. Ele não está simplesmente dirigindo um carro, ele está recebendo uma quantidade enorme de informações: velocidade, ângulo, trajetória, posição do carro, movimento do volante, resposta dos pneus, distância, próxima curva, e tudo isso precisa ser integrado rapidamente. O interessante é que uma pessoa muito experiente não precisa necessariamente transformar cada informação em uma frase consciente. Ela não precisa pensar: agora vou virar exatamente tantos graus. Agora vou corrigir o volante. Agora preciso reagir ao movimento do carro. Grande parte dessas respostas pode se tornar automática com a prática, e essa transformação é fundamental para entender o flow. Uma revisão publicada na revista Neuroscience e Biobehavioral Reviews, envolvendo pesquisadores da área de neurociência e psicologia, descreve o flow como um estado de absorção atencional intensa, associado à sensação de controle, feedback e equilíbrio entre desafio e habilidade. Ou seja, quanto mais treinada está uma habilidade, menos o cérebro precisa gastar atenção consciente para executar determinados componentes dela. E isso abre espaço para outra coisa. Talvez essa seja uma das partes mais fascinantes. Quando alguém está em flow, não significa que o cérebro simplesmente desligou o pensamento. É quase o contrário, ele está extremamente envolvido com a tarefa. E existe outro detalhe ainda mais interessante. Pesquisadores discutem a participação de sistemas químicos relacionados à dopamina e à noradrenalina durante o flow. A dopamina está envolvida, entre outras funções, em processos relacionados à motivação e recompensa. Já a noradrenalina participa de mecanismos relacionados à atenção e ao estado de alerta. Uma revisão publicada na Frontiers in Psychology discute justamente a possível participação do sistema locus coeruleus noradrenalina na manutenção do engajamento durante o flow. Mas existe uma ressalva importante:
A neurociência do flow ainda não está completamente resolvida. Não existe um único botão do flow dentro do cérebro. Os pesquisadores ainda estão tentando entender exatamente como diferentes redes cerebrais e sistemas neuroquímicos interagem durante esse estado. E talvez seja justamente isso que torne o fenômeno tão fascinante.